Então, boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Sejamos bem-vindos e bem-vindas a essa nova disciplina. Né? A gente iniciou, era para a gente ter iniciado na segunda-feira passada, na segunda-feira que foi dia 10, se eu não estou equivocado, mas não tivemos como, porque houve alguma coisa que eu não estava conseguindo ficar na sala, né? Não estava conseguindo ficar na sala, eu estava sendo retirado da sala a todos os momentos. Então, ficou muito cortado e a gente resolveu refazer essa aula hoje em acordo com a turma. Então, como eu falei, e retomo aqui agora, a nossa aula, né, que a gente inicia nesse semestre, a nossa disciplina é Psicologia do Desenvolvimento. O tema da aula de hoje é a apresentação e discurso do programa do curso. Essa é a nossa segunda aula, porque a gente já teve a primeira aula, que foi a semana de integração, que foi a live, né? Então, por isso que a nossa aula é a aula 2. E a gente inicia propriamente hoje a disciplina de Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento, porque vocês também terão Psicologia da Educação. Né? Vocês têm uma divisão aí, o projeto de curso de vocês divide. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai discutir um pouco o programa do curso, os objetivos do curso, os conteúdos a ser trabalhados e as formas de avaliação. Em seguida, eu vou tentar, não é, dar uma introdução à história da psicologia. É um pouco uma parte histórica, é uma contextualização, e eu vou retomar essas questões na segunda aula para aprofundar um pouco mais. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria de pedir que sinalizasse no chat, porque hoje a gente está com alguma confusão que eu não estou conseguindo ouvir vocês como nós vimos. Boa tarde, A professor. primeira parte que a gente está vendo é. A primeira parte que a gente está vendo aqui é a parte da ementa, certo? A ementa, ela nos diz que o que é que nós vamos ver no inventário? O inventário inicia dizendo que a gente vai ver um pouco sobre o desenvolvimento humano, e aí divide esse desenvolvimento humano em infância, adolescência, idade adulta e velhice. Lembrando que a gente está fazendo um curso de pedagogia, então a gente está sendo formado e formada para ser pedagogo, né? E a pedagogia, ela tem como coluna espinhal a docência. E a nossa docência, enquanto pedagogo, pedagoga, é voltado para a criança, é voltado para a infância, né? A gente tem muito forte essa ideia de infância, porque a gente vai trabalhar, a gente é formado e formada para ficar nos anos iniciais, né? De primeiro a quinto ano, e às vezes a educação infantil, porque também há uma discussão muito forte hoje, porque existe uma licenciatura específica para a educação infantil, né? Aí nós iremos ver também a neurociência e a psicologia do desenvolvimento, como é que essas áreas do conhecimento, elas dialogam para possibilitar a aprendizagem, não é? Porque o nosso foco é o processo de ensino e aprendizagem. A gente vai ver as abordagens psicológicas do desenvolvimento humano e suas implicações para o desenvolvimento e aprendizagem. Então, como eu disse, o nosso foco é o processo de aprendizagem e ensino, ou ensino e aprendizagem. E aí, para ver essa questão, eu iria perguntar a vocês o que é psicologia. Mas antes de eu perguntar a vocês o que é psicologia, né, eu vou discutir um pouco a ementa, né? A ementa que ela vai ser destrinchada em questões como objetivo, competências, habilidades, métodos, avaliação, conteúdo, né? E referência. Então, eu vou parar a apresentação do slide
e vou abrir a ementa, né? A ementa, ela já está fechada. Ela pode ter alguma alteração na questão da avaliação, ela pode ter alguma alteração na questão das avaliações, que eu acho que não vai alterar, mas aqui está a ementa. Então, na ementa nós temos, né? A partir da ementa, eu coloquei como exigência do curso, que exige, eu coloquei o objetivo geral da disciplina, né? Qual é o objetivo geral da disciplina? O objetivo geral da disciplina é justamente que a gente desenvolva o estudo sobre as relações psicologia e educação, reconhecendo os conceitos e as teorias fundamentais do processo educacional e escolar, a fim de conhecer sobre os aspectos psicológicos subjacentes à prática educativa da criança e do adolescente, para que possa aplicar os conhecimentos básicos da psicologia na promoção do sucesso escolar. Então, quando a gente vai observar, a gente vê nitidamente que o foco é a docência. O foco é aquela intervenção da gente enquanto professor e professora que tem a possibilidade de intervir para que o outro aprenda e que o outro aprenda. E aí, quem já fez a disciplina comigo anterior, viu que essa questão de aprendizagem, eu problematizo muito sobre isso. Né? Eu sou da nova linha que pensa e acredita que a gente não ensina nada a ninguém. Né? A gente funciona como uma espécie de provocador que provoca para que Isabel aprenda. Isabel vai aprender no tempo dela, do jeito dela. Isabel não vai aprender necessariamente o que eu quero e da forma que eu quero. Né? Assim como Poliana também não vai. Porque todos nós aprendemos de uma forma. Todos nós aprendemos do nosso jeito. Existe um estudioso que não é da área da psicologia e que ele diz que é Deleuze e Guattari e que eles vão discutir que a gente não aprende aquilo que o outro quer. A gente aprende aquilo que a gente é capaz de aprender com nossos esquemas, com nossos mecanismos, com nossa forma de intervir e de fazer análise sobre aquilo que a gente está aprendendo. Né? Então, a ementa desdobrada em objetivo, ela vai nos dizer mais uma vez que o foco é a docência. Então, quando a gente vai para as competências, o que é que a competência nos diz? Estudar as teorias do desenvolvimento humano, focado em Piaget, em Vygotsky, Asbo e Vallon. E aí eu volto a dizer, a disciplina não dá conta. Nós podemos passar a disciplina inteira estudando só um deles. E nós não daríamos conta. Imagine que a gente vai estudar 3 ou 4, não é? Então, aqui a disciplina ela é uma espécie de provocação. A gente precisa ter um tempo para ler e se aprofundar naquilo que a gente mais acredite e dialoga. Por exemplo, de todos eles aí, o que eu mais estudo é Vygotsky. Né? Eu tenho uma afinidade muito grande com as questões de Vygotsky, como de Vallon, mas muito mais Vygotsky do que os outros autores. Por quê, professor? Porque, na minha perspectiva, e a partir da minha análise, o que Vygotsky me coloca é muito mais pertinente do que o que os outros autores me colocam. Embora eu não esteja descartando os outros. Né? Eu pego de cada um aquilo que mais me interessa. Rosimília está dizendo que está baixo. O som está baixo ainda para mais alguém? Porque assim, aqui tá total. Aqui eu estou com o alto total e eu estou falando bastante alto. Eu já falo alto por natureza. Né? Então, eu acho que é seu áudio. A gente tem que ver, porque às vezes é a internet. Sábado, quem estava na aula passada
viu que foi um sufoco, eu não consegui fazer a aula, porque toda hora eu era retirado da sala. O segundo objetivo, conhecer sobre as fases do desenvolvimento infância, adolescência, idade adulta e velhice. Não é? Eu não vou ficar o tempo todo, não vou ler um por um e discutir, porque a gente não tem tempo para isso. Infelizmente, né? A gente tem um tempo um pouquinho corrido. Por quê? Não é agradável a gente ficar 1 hora, 2 horas na frente do computador, não é agradável, não é aconselhável. E, para além disso, eu fiz um acordo com algumas pessoas da turma que eu terminaria essa aula no máximo às 14h40, porque tem pessoas aqui que vão precisar sair para trabalhar, né? É a vida da pessoa que estuda e trabalha. É a realidade da maioria de nós. Então, qual é o método que eu iria utilizar? É o recurso didático nessa disciplina, né? Eu iria utilizar as aulas via Google Meet, ao vivo, o restante gravada, né? Todas elas estarão hospedadas lá no aplicativo da Uniteams. Eu espero que nessa altura vocês já tenham conseguido aprender a lidar com ele, né? Porque um semestre já se passou e é ele que nós temos, né? Então, a forma de avaliação, existe uma normativa que normatiza como é a forma de avaliação, né, na EAD da Uniteams. São 10 pontos, 6 pontos é a atividade final, valendo 6, que geralmente é composta de questões objetivas e dissertativas, e os outros 4 pontos que a gente faz de atividades. E aí tem uma questão. Houve uma reunião com nós, formadores da Uniteams, não é? Ou que estamos formadores da Uniteams e formadoras, e ficou decidido, eu não estava na reunião, porque eu estava em trânsito, eu estava vindo do Rio, e queria aumentar as atividades avaliativas. Né? Eu vou falar aqui porque vai ficar gravado, porque eu já falei. Eu sou contra o aumento das atividades, mas vou fazer, porque ficou decidido, a maioria decidiu. Por que eu sou contra? Porque eu observei que na disciplina passada, a unidade que eu mais fragmentei em atividades, menos participação teve. Né? E aí eu vou tomar de empréstimos aqui os estudos de pessoas que vêm estudando a educação à distância no Brasil há muito tempo, né? As TICs, que hoje não são mais TICs, mas eu vou continuar dando, eu vou chamar assim, porque agora me fugiu a palavra nova, que as tecnologias da informação e da comunicação, né, que vem discutindo como Lúcia Santanella, Edmeia Santos, o professor Damião daí da UFT, com quem vocês tiveram aula de didática, se eu não estou equivocado, né? E vem discutindo que a gente não pode transpor o modelo da presencial para a virtual. Esse ambiente aqui é outro. É outra dinâmica, é outra percepção, é outro acionamento de esquemas que não são acionados na presencial. Então, a gente precisa pensar que as pessoas que aqui estão, elas trabalham. Elas escolheram fazer educação à distância porque elas trabalham. E a ideia é que vocês possam estudar no tempo de vocês. Então, apesar da fragmentação das atividades facilitar para vocês, no termo de aprendizagem, ela dificulta no termo de execução, porque você vai ter que ter muito mais tempo. Mas como ficou decidido, né, e a maioria vence, eu dividi a avaliação da seguinte forma, né? Os 4 pontos, em vez de eu fazer como eu fiz em uma, que eu fiz 4 atividades, valendo 4 pontos cada uma, não é? E aí eu acho que quanto mais atividade, volto a dizer, mais tempo vocês terão. Eu não sei por que é que meus colegas pensaram dessa forma. A gente teve uma desistência muito grande, né? A gente vai discutir uma questão da psicologia, que é a questão do incentivo e a questão que é muito discutida ainda hoje,
que é a questão que a gente tem usado muitas vezes, que é a questão da motivação, né? A gente vem do ensino, de uma formação um pouco tradicional e que acha que a motivação ela é igual para todo mundo, não é? Tem pessoas que não fazem educação à distância porque não se motiva a fazer. Nessa tela que é fria, né, que a gente não tem interação. A nossa interação é muito limitada. Então, a gente teve uma desistência muito alta, já no primeiro semestre, e na minha disciplina eu observei, né, o que me deixou triste, a desistência, porque eu conversei com várias pessoas que não desistisse, que o início é difícil, mas cada um é de seu jeito, né? O aumento da disciplina vai acumular e vai arrochar os prazos, sim. Porque vocês não só têm a minha, vocês têm várias outras. Então, vamos dizer que vocês tenham 4 atividades da minha, 4 atividades da outra, mais 4 da outra, mais 4 da outra. Isso vai ser um acúmulo muito grande. E não só eu penso assim. Outros professores e professoras falaram no grupo, mas nós não fomos ouvidos. Né? Então, eu dividi o seguinte. Eu vou fazer 2 atividades valendo 2 pontos. Né? 2 atividades valendo 2 pontos. Mais a atividade valendo 6, que fecha 10. Porque quando eu fragmentei 4 atividades valendo 1 ponto cada uma, houve muito menos participação. E eu já conversei com 2 tutores que me disseram que não foi só na minha disciplina, que foi em outras disciplinas também. E aí vocês vêm pontuando que a plataforma não ajuda e tal. Mas assim, gente, não desistam, porque empecilho nós vamos ter. Então, voltando, nós vamos ter uma atividade valendo 6 pontos, que é dividida em questões objetivas e objetivas e dissertativas. Eu botei subjetivas, não é dissertativas. Porque também vai ter uma certa interpretação. E 2 atividades valendo 2 pontos cada uma delas. Não pedi atividade nenhuma que seja bicho de 7 cabeças. A atividade que eu pedi é o que vocês já fizeram comigo na outra disciplina. Vou pedir fichamento de resumo, vou pedir fichamento de citação, vou pedir ficha de leitura, e eu vou estar sempre passando uma atividade ao final da aula. Não vale nota, mas é como questão para a gente exercitar aquilo que a gente está aprendendo, certo? E aí, como referência, nós temos aqui os eixos, que já é 1422, nós temos aqui os eixos, não é? Eu dividi os eixos em psicologia, fundamentos históricos e movimentos teóricos. Aqui eu vou tratar dos fundamentos da psicologia, dos movimentos teóricos pelos quais a psicologia passou. O segundo eixo eu dividi em fase do desenvolvimento, que eu vou tratar da psicologia do desenvolvimento, das fases de alguns autores. Nas bases teóricas do desenvolvimento da psicologia, eu vou focar em 3 grandes escolas, que é denominada por alguns autores como escola e como em outros não, né? Mas o livro base de vocês trata como escola. E aí a gente vai para a segunda unidade, que é a base teórica do desenvolvimento da aprendizagem, que eu vou focar na aprendizagem cognitiva de Asmo, de Vygotsky, né? Nós temos o segundo eixo, teoria do desenvolvimento da aprendizagem, psicologia humanística e psicogenética, que a gente vai discutir no viés de Vallon, né? E aí a gente passa para os aspectos do desenvolvimento humano. Qual a importância da linguagem na aprendizagem, da memória, né? Do comportamento, dos aspectos do desenvolvimento moral e os processos de aprendizagem. A tão famosa motivação, a criatividade e a dificuldade de aprendizagem, que é outra discussão que a gente precisa fazer. E aqui nós temos as referências básicas. Como eu disse a vocês, né? Na aula anterior, estou retomando. Os livros indicados, eles estão na biblioteca da Unitins. Eu tentei baixar, não consegui. Além de tentar baixar e não conseguir, eu percebi que ela é lenta, que ela é pesada. Para passar uma página, ela demora alguns segundos. Então, diante disso, eu deixei esse livro como referência básica, mas eu adotei um material, né? Um material que
trata do mesmo conteúdo, só que na perspectiva de outros autores. Eu até tenho os livros, está ali em cima do meu sofá. Os 3 livros que são livros base, mais um, que é o quarto que eu acrescentei. Eu tenho os 4, mas eu não tenho como escanear os 4 e mandar para vocês. Além de eu não ter como escanear, ainda não é agradável ler, porque às vezes fica torto, queima a página. Então, as pessoas que têm acesso e que têm facilidade de acessar a biblioteca da Unidins podem ter eles lá, como leitura, não é porque eu adotei outro material. Então, aqui nós temos a referência. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta antes de eu passar para a introdução à psicologia, a história da psicologia. Não? É, Neyane está aqui dizendo que achou tranquilas as atividades do outro semestre, que só exige leitura. Sim. Eu costumo dizer a meus alunos e alunas que a gente não pode ser estudante e não estudar. Eu até desafio quem arruma uma perspectiva, uma teoria da aprendizagem que diz que eu não preciso estudar. E tem uma metáfora que eu uso sempre: quem lê pouco, pouco sabe. Pouco vê, pouco enxerga. Porque ver é uma coisa, enxergar é outra. Né? Então, leitura é necessário, a gente precisa ler. Quanto mais ler, quanto mais eu leio autores e autoras que tratam da mesma perspectiva de forma diferente, mais arcabouço teórico eu terei. Mas isso aí é uma questão pessoal de cada um e de cada uma, né? E aí eu volto para fazer a provocação. Afinal de contas, o que é psicologia para a gente? Eu já vi que algumas pessoas aqui responderam, né? Na aula passada saiu algumas respostas incríveis. Eu até anotei que eu vou retomar com uma atividade, eu acho que provavelmente na segunda ou na terceira aula. A partir daquilo que vocês vão dizendo do que é psicologia. Alguém aqui já colocou no chat o que é psicologia. Ciência que trata dos estados e dos estudos, deve ser, e processos mentais do comportamento do ser humano e das suas interações com o ambiente físico e social. Sim. Mais alguém pode me dizer o que é psicologia? Estudo da mente, estudo dos comportamentos, estudo do conhecimento, estudo de como a gente conhece, né? Estudo do desenvolvimento humano. E aí eu passo para trazer algumas questões que caracterizam a psicologia no senso comum. E aí eu gostaria de lembrar que a gente vai tratar de uma psicologia científica aqui, e não de uma psicologia do senso comum. Porque é comum a gente ouvir que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, né? Ah, que as pessoas têm a sua psicologia. E aí, diante disso, eu pergunto: é psicologia ou psicologias? É no singular ou no plural? A psicologia do senso, a psicologia que a gente vai usar na nossa sala de aula, isso é no plural. São psicologias. A psicologia ela vai se desmembrar em vários ramos. Eu, por sinal, veio um rapaz do meu lado, que era psicólogo, e ele é freudiano. Né? Ele usa a corrente psicológica de Freud. Assim como tem várias correntes psicológicas, tem várias psicologias. Psicologia do comportamento, psicologia de desenvolvimento, tem uma série de psicologias que nós iremos ver ao longo do tempo. A psicologia que nos interessa aqui é uma psicologia do desenvolvimento, porque a gente vai tentar entender como é que a criança se desenvolve, porque a gente vai, como professor e professora, funciona como uma espécie de provocador que intervém no processo de ensino e de aprendizagem. Então, realmente, ela é plural e não singular. Né? Só que aí a gente precisa lembrar de algumas questões que a gente viu na disciplina anterior. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar
da questão do senso comum, né? O conhecimento da realidade. O senso comum, ele é um conhecimento da realidade. Ele é cotidiano, não é? Ele é prático, ele é sujeito a ensaio e a erros. Ele muitas vezes é baseado no conhecimento científico, mas é simplificado. E ele é um conhecimento que ele foi acumulado, né, ao longo do tempo, talvez de forma espontânea. E o senso comum, ele produz uma visão de mundo, né? Ele produz uma visão de mundo sobre determinados assuntos, sobre determinadas questões. E aí, quando eu vou falar em conhecimento, eu falo que existe forma de conhecer. E a forma de conhecer o mundo, nós já vimos, nós temos basicamente 4 tipos de conhecimento. Qual é a forma que eu conheço o mundo? Eu conheço o mundo através de uma visão é, é, teológica? Eu conheço o mundo através de uma visão de um conhecimento científico? Como é que eu conheço o mundo? E aí eu tenho formas de conhecer. E nessa forma de conhecer, né, eu vou pensando que hoje eu posso dizer, antecipando já uma provocação que eu vou fazer mais na frente, que a psicologia é uma ciência porque ela tem um método. Nós já vimos que para ser ciência, ela precisa ter um método de aprendizagem, um método de conhecimento. Vocês já disseram aí o que é que a psicologia estuda. A psicologia tem um campo. Então, quando a gente for se aprofundar mais um pouco nessa aula, nós iremos ver que a psicologia ela passa a ser considerada ciência quando ela se desliga da filosofia. A gente, até muito no início, porque a psicologia não era um campo. A psicologia ela passa por uma série de crises que nós iremos ver. Do apogeu ao declínio. Né? A história da psicologia, não sei se vocês conseguiram ver com o professor Damião, é um pouco próxima com a história da didática. Né? Porque a didática ela passa de um momento que ela é importante para tudo, a disciplina mais importante, e de outro momento que ela não serve para nada. Isso aqui dizendo a grosso modo. A psicologia também ela passa por isso. Então, as formas de conhecer. O importante do conhecimento é entender para poder intervir no mundo. E no conhecimento de cada área, eu tenho um objetivo próprio, eu tenho linguagem própria, eu tenho conhecimento próprio, que é acumulado por uma série de produção de conhecimento que foi feita ao longo do tempo. E aí, eu volto a lembrar que senso comum e ciência não é a única forma de conhecer o mundo. Que tem outras formas de conhecer o mundo. E como nós discutimos na disciplina anterior, não é mais importante e nem menos importante, nem superior nem inferior. Vai depender do contexto em que eu estou. Eu não posso estar no contexto da sala de aula, que eu tenho a obrigação de saber intervir cientificamente usando o senso comum. Não posso. A escola é espaço de fazer ciência. A universidade é espaço de fazer ciência. Eu não posso falar porque eu acho. Eu penso a partir de alguém. A partir de uma área que já está acumulada. Então, a psicologia ela vai se firmar como ciência a partir do seu desmembramento com a filosofia, como eu disse anteriormente. E aí, por que ela passa a ser considerada ciência? Porque ela passa a ter um objeto, ou melhor, como eu gosto de falar e não estou sozinho, um fenômeno de pesquisa. Ou melhor, um não, vários, que é o comportamento humano, o desenvolvimento humano, né? E aí, ela passa a ter um objeto específico. A partir do momento que ela passa a ter um objeto específico, ela passa a ter um método que vai ser usado nesse objeto. E aí é que a psicologia começa a passar de uma psicologia para outras psicologias. Mas, afinal, o que é psicologia? Né? Psicologia é justamente o que vocês já disseram quando eu perguntei. Quando eu fiz a pergunta para vocês, a pergunta, o que é psicologia? Vocês já me deram
a resposta da questão que eu faço aqui agora. Que, afinal, o que é psicologia? Né? A psicologia ela é a ciência que estuda o comportamento humano. E aí, esse comportamento, ele pode ser qualquer ação motora ou verbal. Mas ela não só estuda o comportamento humano. Ela estuda os processos mentais, como vocês falaram. E aí, nos processos mentais estão o pensamento, a inteligência e a memória. Mas ela também não só estuda isso. Ela estuda também os aspectos conscientes, que é o intencional e o deliberado, como os inconscientes. As causas, os casuais e incontroláveis. Porque vai ter questões que a gente vai ver que não tem como ter controle. A psicologia não conseguiu. Apesar de todo o avanço da ciência em si, não houve avanço suficiente para chegar a esse ponto. E aí, como a gente está afirmando, eu estou afirmando, vocês estão afirmando também aqui no chat o tempo inteiro, que a psicologia é uma ciência, precisa a gente lembrar de retomar o que é ciência. E quando é que uma disciplina ela passa a ser ciência. E eu já falei isso de certa forma e vocês também já falaram. Né? Ela é ciência porque ela tem um objeto próprio, ela tem um método e ela tem uma comprovação científica de como você chega a essa verdade entre aspas, porque a gente já viu que não existe verdade absoluta, a não ser quem bebe das teorias positivistas e cartesiana, que acredita que existe verdades absolutas. Na área do conhecimento, as verdades são bastante relativas, embora tenha questões que a gente sabe que não são verdades. E aí eu vou para uma terceira interpelação. Afinal, qual é o objeto, Fernando, da psicologia, ou quais são? Você já me deram essa resposta, né? Você já me deram essa resposta, e eu já falei sobre quais são, quando eu falei o que é que a psicologia estuda. Eu gosto dessa definição, dessa autora, que eu fiz uma releitura, que é desse livro aqui que eu usei aqui, né? Que é de uma das maiores estudiosas de Piaget, Vygotsky e Vallon, principalmente de Vallon aqui no Brasil, e que ela vai nos dizer, né? E que a psicologia estuda a subjetividade. Que ela é uma forma particular de contribuir com a totalidade do desenvolvimento da vida humana. Portanto, né, a matéria-prima é o ser humano em todas as suas expressões. Porque, como nós vimos, olha como eu dividi. Quando eu fui dizer a vocês o que era psicologia, olha como eu dividi ela. Eu afirmei que estuda o comportamento humano. Mas qual comportamento? A ação motora ou verbal? Os processos mentais. Quais os processos mentais? Pensamento, inteligência, memória, etc. Aspectos conscientes, intencional e deliberados. E aspectos inconscientes, casuais e incontroláveis. Então, quando eu trago e afirmo aqui a vocês mais na frente, a partir dessa autora, que a psicologia é a compreensão da totalidade humana, eu estou abrangendo essas 4 grandes áreas as quais eu defini, eu dividi, que é uma ideia nossa muito cartesiana de dividir as coisas para poder entender o todo. Então, vocês vão trazendo contribuição e vão dizendo que na psicologia o objeto de estudo é o que os psicólogos investigam para compreender o comportamento humano e os processos mentais. Já o fenômeno psicológico é algo que pertence à natureza humana, como os sentimentos, as emoções e os pensamentos. Pois é, eu estudei o comportamento humano. Eu estudei como ele aprende. Porque se a gente já deve ter lido alguma coisa de Piaget, vai ler mais profundamente agora, a gente vai ver que Piaget começa a desenvolver uma perspectiva, uma teoria psicológica a partir do estudo dos filhos dele. A partir do observar. Né? E aí, quando eu vou dizendo que é o ser humano, em todas as suas expressões, eu vou lembrando as visíveis, que é o comportamento, os invisíveis, que são o sentimento,
né, a genéricas, porque somos todos assim, né? É o ser humano corpo, ser humano pensamento, ser humano afeto, ser humano ação, tudo isso é subjetividade de cada um de nós. Então, a psicologia se dedica a estudar essas questões. Mas aí eu pergunto, eu abro um parênteses, né, para trazer algumas questões. Alguma pessoa disse aqui no chat, se não disse aqui, disse na aula passada, que é o estudo da alma, né? Por que a pessoa compreende a psicologia como estudo da alma? E hoje existe uma série de críticas quanto a isso. Né? A maioria do pessoal da área da psicologia não aceita mais a psicologia, discorda e com argumentos muito sólidos que não é a, é, a ciência da alma. Né? Porque a alma entraria na esfera do espiritual. Mas quando a gente vai fazer uma etimologia da palavra psicologia, o termo vem do latim. Desculpa, o termo vem do grego. Né? Quer dizer pseis. O que significa alma. E logos, que é razão. Então, seria o estudo da alma e da razão. Né? Ou melhor, etimologicamente, né? Etimologicamente, significaria estudo da alma. Mas hoje a psicologia tem se livrado um pouco das suas dessa ideia de estudo da alma. Mas quando a gente vai na história da filosofia, da psicologia, a gente vai ver que a partir da sua palavra, vários filósofos, que ela não era ainda uma ciência própria, vários filósofos tentam colocar a ideia de alma em algum lugar. E aí eu já estou quase encerrando, porque já é 14h41. Né? E aí, Sócrates vai dizer que a alma é a razão. A alma do homem é a sua consciência. E aqui, homem, porque é uma época de uma sociedade que a mulher não existia. Né? Que a mulher não existia. E aí ele vai dizer, a alma é o que dá ao homem a sua personalidade, a sua intelectualidade e a sua moral. Cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma, mais do que do próprio corpo. E aí Platão vai nos dizer, né? Ele vai tentar definir um lugar para a alma, né? E aí ele também vai dizer que a alma é a razão e que o lugar da razão seria a cabeça. Isso, gente, lembrando que era antes da psicologia ser uma ciência própria. Aqui a psicologia ainda estava ligada extremamente à filosofia, né? Lá no texto que vocês vão ler, é um texto minucioso, principalmente o texto que não é o texto base, é o texto é o texto complementar, que o autor vai tratar da área da história da psicologia com bastante detalhes. Né? E aí Aristóteles vai colocar, não é? Aristóteles vai dizer, e ele vai tentar também, como todos os outros, colocar a alma em algum lugar, e ele colocou que tudo que cresce, reproduz-se e alimenta a partir da psique, ou seja, da alma. Desde os animais aos vegetais e homem, todo mundo para Aristóteles teria alma, né? Então, a psicologia ela surge na Grécia e Roma antiga, ligada à filosofia. Mas ela só passa a ser considerada ciência no momento que ela é desligada da filosofia. No momento em que ela tem um objeto próprio. A partir desse momento que ela tem um objeto próprio, ela passa a ser considerada uma ciência, porque nós já vimos que é ciência quando tem objeto, método próprio. Então, eu paro um pouco aqui para perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida do que nós tratamos até aqui. Uma questão que eu gostaria de falar. Eu costumo dizer que o professor fala e fala muito, a gente vai continuar falando, até porque é nossa função. Eu observei que na disciplina passada tinha poucos acessos, né? Se eu pegar meu caderno ali em cima, eu tenho o nome de quem acessou e quantas vezes acessaram.
Não existe uma obrigatoriedade de acesso, né? Mas acessar é interessante porque eu vou ver o que foi discutido. Porque só o texto por si só ele não dá conta. Tem coisas que eu vou ler e eu não vou entender. Como é educação à distância, quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo vídeos de pessoas que discutem o mesmo conteúdo, mas eu constituo um arcabouço teórico, uma perspectiva de compreensão que talvez eu não compreenda só com a leitura. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que não é importante a leitura. É sim. A leitura é super importante. Eu não tenho como me propor ser aluno se eu não leio, né? A leitura ela é essencial. Eu não consigo aprender sem leitura. Só pela fala, só pelo ouvir, não. Eita, que a aula não ficou gravada. Meu Deus do céu, ela não gravou. Então, eu preciso ver. A aula gravou só uma metade. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, não. Com o Unitins, não. Eu vou ver quantos minutos ficaram de gravação, senão eu vou ter que fazer essa aula de novo. Eu estou achando que é esse link, gente. Não pode ser outra coisa, porque até o computador eu troquei. A aula estava sendo gravada no início e eu estou vendo aqui que a aula parou a gravação. O símbolo da gravação está mostrando aí. Deixa eu ver, mas aqui para mim ela não aparece, ó. Agora apareceu. Então eu vou interromper aqui e a gente, quem quiser